Ninguém espera uma emboscada no dia mais sagrado do ano. Foi exatamente isso que ocorreu no Yom Kippur de 1973. Sirene de ataque aéreo interrompeu orações. Soldados invadiram as sinagogas com ordens de convocação nas mãos. Egito e Síria surpreenderam Israel e as vítimas aumentavam rapidamente. O norte do país queimava com centenas de tanques sírios diante de poucos soldados israelenses. No sul, mísseis egípcios derrubavam vários jatos israelenses. O ministro da Defesa quase declarou ao país, ao vivo, que tudo estava perdido. 3 semanas depois, Israel já cercava egípcios e sírios, com tanques avançando sobre Cairo e Damasco. Como Israel virou seu dia mais sombrio em uma grande reviravolta militar? 50 anos e um dia antes de 7 de outubro, Israel teve sua surpresa mais devastadora. Em 1973, os israelenses estavam em alta. 6 anos antes, eles surpreenderam o mundo e a si mesmos ao vencerem militarmente Jordânia, Síria e Egito. Em menos de uma semana, o Estado judeu quadruplicou de tamanho. Eles tomaram a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, as colinas de Golã da Síria, conquistaram Gaza e o Sinai do Egito, humilhando o mundo árabe. Foi uma vitória impressionante que criou a concepção, termo hebraico para a crença errada de que Israel era intocável. Claro, os israelenses sabiam que seus inimigos estavam muito insatisfeitos com a derrota para um pequeno Estado judeu. Por 3 anos, egípcios, jordanianos e a Organização para a Libertação da Palestina hostilizaram forças israelenses no Sinai. Israel os rejeitou como um incômodo e acabou forçando os egípcios a aceitar um cessar-fogo. O establishment militar israelense acreditava que após a derrota de 1967, nenhum inimigo ousaria ou teria capacidade de atacar Israel. Os israelenses estavam errados. Egito e Síria coordenavam uma surpresa devastadora nos bastidores. Eles induziram Israel a uma falsa sensação de segurança. O presidente egípcio deixou de falar sobre a longa luta contra o inimigo sionista e começou a dizer que o Egito estava cansado demais para atacar. Em certa medida, isso era verdade. Israel havia destruído grande parte das armas do Egito e da Síria em 1967, sem falar na moral deles. Mas Sadat estava fingindo ser mais fraco do que realmente era, despistando os israelenses. Para enganar, ele simulou conflito com a Síria, pois os israelenses achavam que nenhum país atacaria sozinho. Isso era verdade. Egito e Síria dependiam um do outro para vencer o Estado judeu. Os 2 países estavam revoltados com Israel por destruir suas forças aéreas, tomar territórios e envergonhá-los perante a União Soviética, que lhes fornecera tanques, jatos e armas. Mas, nos bastidores, Egito e Síria tinham objetivos muito diferentes. O presidente sírio recusava-se firmemente a reconhecer a existência de Israel. Ele queria recuperar as colinas de Golã e planejava usar a força, não a diplomacia. Mas ele sabia que a Síria não podia vencer as forças de defesa de Israel. Ele precisava de uma distração, algo que tirasse a atenção do exército do norte. Ele precisava do Egito. Enquanto isso, o presidente do Egito não pretendia recuperar toda a península do Sinai. Ele queria humilhar Israel para levar o Estado judeu à negociação disposto a grandes concessões. Ele queria restaurar o orgulho nacional, mas Egito e Síria já tinham objetivos distintos desde o começo. Só um atingiria seus objetivos. Na primavera e verão de 1973, ambos seguiram com um engano, reunindo tropas nas fronteiras de Israel e depois recuando. Dessa forma, quando eles se mobilizassem de verdade, Israel assumiria que era só mais uma demonstração de força, como da última vez. Quando a Síria concentrou tropas no fim de setembro, os israelenses ignoraram. Eles duvidavam que seus inimigos ousassem algo imprudente. Então, eles não se prepararam para uma invasão, não traçaram cenários defensivos, nem mesmo colocaram mais tropas na fronteira, porque estavam tão convencidos de que o mundo árabe não ousaria. Sob absoluto sigilo, um visitante surpresa chegou a Jerusalém. No papel, o rei Hussein da Jordânia era inimigo de Israel. A Jordânia lutou contra Israel em 1948 e 1967. Os jordanianos chegaram a permitir que a Organização para a Libertação da Palestina, maior inimiga de Israel, instalasse sua sede em seu território. Mas o rei Hussein estava cansando de lutar. A Organização para a Libertação da Palestina já tinha tentado assassiná-lo.
O antigo presidente do Egito o pressionou a se juntar à última campanha contra Israel, levando à perda da Cisjordânia e Jerusalém Oriental pelos jordanianos. Ele suspeitava que Egito e Síria estavam prestes a iniciar outro conflito que a região não podia enfrentar. No fim de setembro de 1973, um dia antes do Ano Novo Judaico, ele foi secretamente a Jerusalém avisar os israelenses que algo estava por vir, mas não deu detalhes, pois Egito e Síria o excluíram dos planos. Israel considerou parcialmente o aviso do rei Hussein e posicionou tropas na fronteira norte, caso a Síria agisse. Eles não fizeram nada. O feriado de Rosh Hashanah passou e os israelenses relaxaram, apesar dos sinais de alerta continuarem. 9 dias depois, tudo mudou. 24 horas antes do dia mais sagrado do calendário judaico, diplomatas soviéticos começaram a retirar suas famílias de Cairo e Damasco por via aérea. Uma fonte do Mossad no Egito alertou que Israel logo lutaria por sua sobrevivência. O mais preocupante era que o exército egípcio mandou seus soldados quebrar o jejum do Ramadã. Isso não era um simples exercício. Era isso, Egito e Síria estavam prestes a atacar. Era o amanhecer do Yom Kippur e o governo israelense estava em pânico. Eles estavam prestes a ser emboscados e não tinham um plano. Sugeriram um ataque preventivo, como em 1967 que deu certo. Naquela época, Israel havia destruído a força aérea egípcia em questão de horas, estabelecendo imediatamente a supremacia nos céus. Aquele ataque preventivo virou lenda militar. Mas, um segundo ataque preventivo apenas 6 anos depois do primeiro? Israel já era visto como o valentão local. Atacar a Síria poderia afastar seu único aliado forte, os Estados Unidos da América. Afinal, era 1973, bem no meio da Guerra Fria, e os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam se observando muito atentamente. O mundo árabe já se aliara à União Soviética, e um ataque israelense faria os Estados Unidos da América temerem maior aproximação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Além disso, Moscou desaprovaria um ataque preventivo aos seus aliados no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel não atacaram primeiro, deixando os israelenses despreparados quando a sirene de ataque aéreo interrompeu as orações de Yom Kippur. 10.000 projéteis egípcios cobriram o deserto do Sinai enquanto o norte cedia ao ataque sírio. Soldados se despediram de pais e parceiros, possivelmente pela última vez, e partiram de suas sinagogas rumo à linha de frente. As primeiras batalhas foram difíceis. Na frente sul, os soldados israelenses estavam em desvantagem numérica de 6-1, e os egípcios estavam determinados a compensar suas perdas catastróficas em 1967. Em menos de 2 horas, eles conseguiram romper a linha defensiva Bar-Lev, que os israelenses acreditavam ser impenetrável. No norte, a situação era pior. Os israelenses estavam em desvantagem de 8-1 e tinham menos de 200 tanques. Os sírios tinham 1.400 tanques e estavam certos de que tomariam as colinas de Golã em menos de 24 horas. O setor de defesa de Israel estava em choque. Como isso aconteceu? Como erraram tanto? O ministro da Defesa de Israel, Moshe Dayan, lutava por sua terra desde os 14 anos. Em 1973, ele já era uma lenda, famoso pelo tapa-olho preto e sua reputação mundial como brilhante militar. A surpresa o abalou profundamente. Por semanas, ele ignorou avisos e interpretou sinais de forma errada. Agora, soldados israelenses pagavam com a vida. Apenas um dia após o Yom Kippur, ele se preparou para dizer à nação que Israel havia perdido. Imagine o pânico. Imagine o impacto no moral. Mas Golda Meir não permitiu que seu ministro da Defesa admitisse derrota na televisão. Ela já estava cansada das previsões dele de que era o fim de Israel. Não sei se ela deu uma bronca nele ou apenas olhou para ele e disse: "Se controle, Dayan." Em poucos dias, ele se alinhou. Israel foi pego de surpresa, mas se não reagisse, seria eliminado. Israel precisava vencer. Todos sabiam as consequências da derrota. Avigdor Kahalani, já veterano condecorado, foi chamado para a Frente Norte. A Guerra dos 6 Dias deixou Avigdor Kahalani com queimaduras graves, mas mesmo assim, aos 29 anos, ele nunca havia enfrentado chances tão desfavoráveis. Os sírios tinham mais homens, armas e conseguiam enxergar e mirar no escuro. Em contraste, os israelenses estavam como patos na lagoa, então Kahalani instruiu seus homens a apagarem as luzes imediatamente, e então começou uma dança complicada, movida pelo desespero e pela enganação.
Os sírios tinham 10 vezes mais tanques, mas os israelenses eram 2 vezes mais determinados. Por 20 horas, um comandante de tanque de 21 anos chamado Zvika Gringold segurou sozinho um batalhão de tanques sírios. Eles não faziam ideia de onde vinham os tiros. Eles não sabiam que só um tanque atirava neles. Há uma palavra para essa tática: chutzpah. A situação podia parecer catastrófica, mas os soldados no campo não iam simplesmente se render e facilitar para o inimigo. Se fosse o último dia deles, fariam valer a pena. Kahalani foi o primeiro a entrar na brecha. Por 3 dias, ele e seus soldados lutaram com tudo contra os sírios. A luta foi tão intensa que até hoje aquela área das colinas de Golã é chamada de Vale das Lágrimas. Os israelenses tinham uma arma secreta, lutavam pela sobrevivência. E eles conheciam bem demais a própria história para deixá-la se repetir. Eles cruzaram a fronteira, colocaram muitas pontes sobre o fosso antitanque e vários campos minados. Bombardearam tudo e chegaram perto de nós. Eu não tinha nenhuma capacidade de pará-los porque eles usavam um sistema infravermelho. Com o sistema infravermelho podem apontar o projetor direto no seu rosto sem que você perceba a luz. E eles atiraram muitas dos meus tanques e tente entender a situação. A maioria dos meus soldados tem 18 anos. Acabaram de terminar o treinamento e estão há apenas 4 ou 5 meses no exército. E o comandante, talvez ele tenha 19 anos, e eles me ligaram e disseram: Senhor, não conseguimos detê-los. Não conseguimos detê-los e outro tanque queimava o tempo todo. Não tinha nenhum apoio de nada, nem artilharia, nem força aérea. E não podíamos usar nosso projetor para identificá-los. Mas você não vence luta só com desespero. 3 dias após a emboscada, Kahalani e seus homens tinham só 3 tanques. Eles estavam à beira do colapso, tanto físico quanto emocional. Eles tinham acabado de passar 3 dias lutando por suas vidas, vendo soldado após soldado cair e não se levantar mais. Mas eles causaram problemas aos sírios. Centenas de tanques sírios destruídos ou abandonados estavam espalhados pelo vale. E os sírios começaram a recuar. Tanques israelenses os observavam partir incrédulos. Os comandantes de Kahalani lhe disseram que ele havia salvado Israel. Mas ele atribui a vitória a outra fonte. Eu dei a eles a sensação de que, se atirássemos na direção de onde eles vinham, isso lhes daria a impressão de que todo o exército israelense estava esperando por eles, que estamos aqui, somos fortes o suficiente para nos proteger. Mas ainda não tinha acabado. A frente sul seguia em chamas, então as forças de defesa de Israel trouxeram armamento pesado. Chamaram Ariel Sharon, lendário e polêmico major-general que liderou ataques ousados e implacáveis de Israel. Ariel Sharon acabaria se tornando o 11º primeiro-ministro de Israel, deixando para trás um legado profundamente polarizador. Mas, em 1973, ele era um político de meia-idade, oficialmente aposentado da vida militar. Quando Moshe Dayan te coloca no comando do setor central do Sinai, você vai. Algumas horas após o bombardeio inicial do Egito, Sharon chegou à linha de frente em uma caminhonete civil com um anúncio de aquecedores solares raio de luz. Generais de divisão raramente vão à linha de frente em vans de colegas, mas aquela situação não permitia formalidades. Cada segundo era crucial, mas a primeira contra-operação de Israel contra os egípcios fracassou totalmente. O chefe do Comando Sul deu ordens contraditórias que resultaram na destruição de 50 tanques e captura de prisioneiros de guerra israelenses. Sharon estava furioso. Tecnicamente, ele era o principal subordinado. Não podia desafiar ordens, mas podia apelar à primeira-ministra Golda Meir. A senhora de 74 anos tinha muita coisa para resolver, como discutir com Henry Kissinger, o secretário de Estado americano. Mas Kissinger era astuto. Ele não tinha a intenção de alienar os soviéticos enviando mais armas para Israel. Pelo menos até os soviéticos rearmarem seus aliados no Egito e Síria. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começou tudo isso bastante irritada com seus aliados por causa da emboscada. Eles não estavam ansiosos para repetir o que aconteceu em 1967. Com as vitórias militares do Egito, eles mudaram de postura e incentivaram Sadat a seguir avançando. Colocaram seus caças em alerta máximo, sinalizando aos Estados Unidos da América que poderiam entrar na luta. De jeito nenhum o presidente americano Richard Nixon ia deixar isso acontecer. Se os soviéticos rearmassem seus aliados, ele daria a Israel o necessário.
Uma semana após os combates começarem, os Estados Unidos da América enviaram armas e tentaram negociar um cessar-fogo. Negociar um cessar-fogo não era fácil. No começo, ninguém concordou. Israel rejeitou o cessar-fogo por não querer parecer fraco. A capacidade de dissuasão teria acabado. A reputação em frangalhos. Para pequenos estados cercados por vizinhos hostis, reputação é tudo. Enquanto isso, o Egito comemorava vitórias iniciais no Sinai. Sadat jamais aceitaria cessar fogo estando em vantagem. Mas seu triunfo durou pouco. Assim que Golda substituiu o chefe do Comando Sul, a maré começou a virar. 8 dias após a emboscada inicial, israelenses armaram uma cilada para os egípcios e abateram 60 soldados antes de serem percebidos. Apesar dos egípcios derrubarem vários jatos israelenses, na primeira semana, Israel percebeu que seus mísseis superfície-ar tinham cobertura limitada. Ao saírem do campo de força protetor, os egípcios viravam alvos fáceis. A escaramuça terminou em questão de horas. Foi a primeira vitória importante de Israel na Frente Sul, mas não a última. No dia seguinte, Sharon comandou a 143, a divisão blindada, em uma operação arriscada pelo Canal de Suez. Essa foi uma das operações mais arriscadas da guerra. Primeiro, precisavam cruzar o canal e passar pelas linhas inimigas. Eles precisavam transportar tanques e armas pela água para destruir mísseis do Egito e liberar o céu para a Força Aérea de Israel. Em seguida, cercariam o segundo e terceiro exércitos egípcios, cortando suas linhas de suprimento. Nada demais. A primeira noite foi ruim. Israelenses distraíram os egípcios, permitindo o avanço de outras brigadas ao canal. O confronto seguinte foi amargo e feroz. Soldados egípcios e israelenses chegaram a se encarar durante combates corpo a corpo. De volta ao Cairo, Sadat, furioso, ordenou o contra-ataque imediato de seus exércitos. Não deu certo para eles, pois os israelenses destruíram 90% dos tanques da principal unidade blindada do Egito. As forças aéreas de Israel e Egito travavam combates intensos nos céus. Israel perdeu 15 aeronaves, o Egito 150. Enquanto caças lutavam no céu, tanques israelenses cruzavam o canal sob intenso fogo inimigo. Perderam tanques e homens. Na manhã de 16 de outubro, 10 dias após o início da guerra, o exército israelense cruzou o canal e assumiu o controle da fronteira entre Egito e Israel. Mas ainda não tinham terminado. Em poucos dias cercaram o terceiro exército egípcio. Quando o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 338 pedindo cessar-fogo, tanques israelenses já se aproximavam do Cairo. Todas as partes chegaram a um acordo. O Egito tinha perdido. Israel se recuperou bem. Com o terceiro exército egípcio cercado, a Síria não podia distrair Israel se houvesse novo ataque ao norte. Mas o cessar-fogo era frágil. Tanto os egípcios quanto os israelenses violaram o cessar-fogo repetidamente até que as forças de paz da Organização das Nações Unidas intervieram. Algo incrível ocorreu perto da cidade de Suez. A Organização das Nações Unidas forçou ambos os lados a deporem as armas, mas não obrigou os egípcios a agir depois disso. Soldados egípcios desarmados cruzaram as linhas da Organização das Nações Unidas em direção aos israelenses. Mesmo com os oficiais ordenando retorno e os comandantes israelenses chocados, eles avançaram em direção às forças de defesa de Israel de mãos estendidas. Eles queriam apertar as mãos. Em minutos, homens que lutaram ferozmente se beijavam nas bochechas. Em outros trechos do canal, a cena se repetia. Mesmo com o cessar-fogo, egípcios e israelenses ainda estavam prontos para lutar. Eles não lutaram. O comandante egípcio se aproximou dos israelenses com uma revelação chocante. Sadat disse que queria paz com vocês, assim como aquela companhia. Diariamente, até os israelenses partirem, as companhias se reuniam, faziam café, jogavam bola e cantavam em volta da fogueira. Ainda havia disputas, agora no tabuleiro de gamão, não mais nos campos de batalha. Foi um final estranho e bonito para uma guerra que custou tanto, e foi um sinal do que estava por vir. Porque apenas 5 anos depois, o mesmo homem que havia emboscado Israel em seu dia mais sagrado, disse ao seu parlamento: "Eu irei até Jerusalém pela paz." Anwar Sadat havia restaurado a honra do Egito. Ele feriu o orgulho dos israelenses e agora tinha certeza de que eles negociariam. Ele estava certo. Em Jerusalém, outro linha dura ouviu e convidou o presidente egípcio. O avião de Sadat chegou a Jerusalém em poucos dias, e em menos de um ano, os dois líderes assinaram um acordo de paz.
Israel se retirou do Sinai, desmantelando os poucos assentamentos difíceis que haviam surgido após 1967. Os dois países estão em paz desde então, mas é uma paz fria. Egípcios e israelenses comuns ainda têm pouco contato, mas o tratado trouxe a tão necessária tranquilidade, fruto de muito esforço, que não deve ser dada como garantida.